Olá, estamos de volta e neste momento azado gostaríamos de falar um pouco a respeito da vida sofredora do apóstolo Paulo. E em nome do portentoso Deus, aquele que sempre está operando em seus filhos com majestade, com glória, com compaixão, com justiça, todos os dias e a cada momento, e assim renovando-os a cada manhã para uma nova luta, para uma nova batalha, para uma nova jornada. Todos gostariam de ser como o grande apóstolo Paulo, o grande Senhor das missões, mestre das missões, mestre das pregações, certo? Grande pregador, pregador profícuo, eloquente, convincente. E todos gostariam de ser como ele, tal qual ele, se não todos, pelo menos a maioria daqueles que se dedicam à grande obra de pregação do Evangelho. Mas muitos não sabem ou fingem saber, fingem não saber todos os problemas e adversidades pelas quais o grande apóstolo passou. E ele deixou algumas registradas em suas epístolas. E aqui, nesta epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11, ou do 6 em diante, até o 13, ele nos dá aqui uma sinopse do que ele passava, do que ele sofria, do que ele enfrentava no seu dia a dia como pregoeiro da grande mensagem do Evangelho. Capítulo 4 da Epístola aos Coríntios, primeira epístola, versículo 6. Irmãos, vocês me obrigaram a aplicar essas verdades a Apolo e a mim. Aprendam nessa oportunidade a não se sentirem superiores. Este é um perigo muito grande, se sentir superior. A não se sentirem superiores por serem partidários de um contra o outro. Os partidos, os grupos, os grupinhos, os grupetos, as chamadas panelinhas e os panelões, as causadoras dos panelaços. Aprenda a não se sentirem superiores por serem partidários de um contra o outro. Vejamos, em que você é mais do que os outros, em que você é mais do que os outros. Então, antes de entrar na parte das suas adversidades, dos problemas que ele enfrentava, que ele enfrentou, ele faz essa pergunta, essa indagação aqui aos fiéis. Em que você é mais do que os outros? Em que você é mais do que os outros? Ele pergunta para você nesse momento. As palavras de Paulo ainda ecoam através dos séculos, através dos decênios, através dos séculos, e por que não milênios, 2 milênios, suas palavras ainda ecoam
aos nossos ouvidos, ribombam em nossos ouvidos, ricocheteiam em nossos ouvidos. E tomara que atinja a nossa mente, a nossa alma profundamente, o nosso coração profundamente, em que você se sente superior aos outros. O que é que você possui que não tenha recebido? O que é que você possui que não tenha recebido? Que seja, o que é que você tem que ser de si próprio? Certo? Que seja algo de si próprio, inerente a você mesmo. Pois tudo que você tem foi Deus que lhe deu. Deus que te concedeu, o Senhor que te concedeu, porque você veio completamente nu. Se tu tens sabedoria, foi Deus que te deu. Se você tem essa capacidade de falar com eloquência, certo? Com palavras de escola, foi Deus que lhe deu, certo? Então agradeça aí. O que é que você tem que não tenha recebido? Recebemos alguma coisa. Para este mundo viemos sem nada. E fomos adquirindo coisas aos poucos por permissão de Deus. Vocês já estão ricos e satisfeitos e se sentem reis sem nós? E se sentem reis sem nós? É uma afirmação, uma declaração. Tomara mesmo que se tivessem tornado reis, assim nós também, eu e Apolo, poderíamos reinar com vocês. E aqui ele age de uma maneira um pouco até sarcástica. Se vocês são reis, tomara que sejam reis mesmo, porque aí nós podemos reinar com vocês. Ou seja, nós não estamos abaixo de vocês, não estamos abaixo dessa realeza de vocês, dessa dignidade que vocês acham que tem. Nós estamos abaixo, vamos reinar também com vocês, certo? Não é vocês vão reinar sobre nós, entendeu? Este é o grande Paulo, certo? Vocês não vão reinar sobre nós. Vocês se acham reis, vocês não vão reinar, nós reinaremos com vocês. Pelo que vejo, Deus reservou o último lugar para nós que somos apóstolos, como se estivéssemos condenados à morte. Existe uma declaração que diz que a quem muito é dado, muito é cobrado, muito é pedido. Jesus falou certa vez, certo? Após a explicação de uma parábola. E se estivéssemos condenados à morte, como se estivéssemos condenados à morte, certo? Aquele que está na frente da obra, da grande obra, tem grandes compromissos, ele se diz aqui como já condenado, como se estivesse condenado à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo. Pois naquela época, quando se ia executar alguém, era em público e o povo assistia, era realmente um grande espetáculo. E vale salientar também os martírios, assassinatos de cristãos em público no Coliseu Romano. Nós somos loucos, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Esta conexão toda entre o mundo físico e o mundo espiritual, ou seja, somos observados de todos os modos, de todos os lados, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. E Deus está de olho em você. E aí, somos considerados como mortos, certo? E nos tornamos espetáculo, um show para o mundo, para os anjos e para Deus. Anjos
ou aqui mensageiros poderia ser também uma outra opção, tanto do lado divino como do lado satânico e diabólico. E ele fala de uma época em que as penas de morte eram públicas. Existem alguns países hoje no Oriente Médio que as condenações, certo? A aplicação da pena de morte ainda é pública. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês como são prudentes em Cristo. Outra declaração sarcástica de Paulo, irônica. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês como são prudentes. Como são prudentes por causa de Cristo. É interessante ver que os ataques também surgem de dentro da comunidade cristã, certo? Os ataques, a rejeição. Nós somos fracos, vocês são fortes. Vocês são bem considerados, nós somos desprezados. E aí ele vem, até agora passamos fome, sede, frio, maus tratos. Não temos lugar certo para morar e nos esgotamos trabalhando com nossas próprias mãos, além de cuidar de uma comunidade em constante crescimento, diga-se de passagem, em rápido crescimento. Ainda passava necessidade de trabalhar, tinha ainda que trabalhar para obter certo sustento. Ele se via obrigado a trabalhar para manter o sustento, certo? Somos amaldiçoados e abençoamos. Quando você é amaldiçoado, praguejado, você amaldiçoa. Paulo diz que ele abençoava, certo? Somos perseguidos e suportamos. Você suporta, você procura revidar, desistir. Somos caluniados e consolamos. Uma coisa pior do que sofrer calúnia, alguém dizer que você fez tal e tal coisa, dizer que você fez aquilo que você não fez, certo? Jogando tua imagem na lama, tua honra no lixo. E consolamos. Até hoje somos considerados como o lixo do mundo e o esterco do universo, diz essa tradução, essa versão pastoral aqui da Igreja Católica. Pense bem, considerado como lixo do mundo e esterco do universo, esterco cósmico, certo? Somos considerados como, a palavra popular, fezes não, bosta, cocô do universo. Essa era a vida diária do apóstolo Paulo, que todos nós, o que a maioria de nós gostaríamos de ser, gostaríamos de imitar, mas não gostaríamos de passar por esses problemas, por esses sofrimentos, certo? Até agora, mais uma vez, passamos fome, sede, frio e maus tratos. A diferença dos chamados grandes missionários de hoje, de profetas, que vivem no luxo, certo? Tem alimento até demais, tem o que beber até demais, até pinga, tem frio não sente, porque
tem suas casas com ar-condicionado para o verão, aquecedor para o inverno, e não sofre maus tratos, mas apenas bajulações o tempo todo. Não temos lugar certo para morar. Nossos atuais contemporâneos têm mansões e mansões em todo lugar do país e até do exterior, e nos esgotando trabalhando com nossas próprias mãos. Quando ele se queixa que trabalha com a própria mão, logo aí nós vemos que ele preferiria não trabalhar para cuidar somente da obra da igreja, que estava crescendo de maneira vertiginosa, certo? Então logo aí quebra aquela ideia, aquela teoria que diz que algumas religiões, não, o pastor tem que trabalhar, o líder, o sacerdote tem que trabalhar. Não, Paulo aqui ele reclama, faz uma pequena queixa, porque ele realmente tinha que trabalhar, porque a comunidade, certo, estava esquecendo de sustentá-lo, de dar-lhe o alimento diário, água para beber. E aí ele diz, temos que trabalhar, apesar de termos uma comunidade crescente, uma comunidade grande, gigante, que cresce cada vez mais em todos os lugares, mas eu tenho que trabalhar. Ok. E o que tem mais aqui? Somos amaldiçoados e abençoamos, perseguidos e suportamos, caluniados e consolamos. Até hoje somos considerados como lixo do mundo e esterco do universo. Então, se você quer ser igual a Paulo, pense muito bem no que ele passou, no que ele sofreu, certo? Muitos hoje estão à procura, em busca apenas de fama e de status social, de status quo, ok? Valeu, muito obrigado, tchau, tchau, aproveite esta mensagem, Deus abençoe, bye, tchau, tchau.